quando o juiz apitar lá, tá 3-0 Flamengo. E a gente tem que levar em consideração o fato que o Flamengo não venceu na estreia da Libertadores e ontem o Bolívar passeou para cima do Palestino no Chile. Então o Flamengo tem obrigação, diferente da mureta aqui ao meu lado, obrigação de vencer e vencer bem o Palestino e, obviamente... Onde é? Aqui no Maracanã, quarta-feira que vem. E, obviamente, de confirmar o título estadual. Não tem nada que pode ser diferente disso. Nada. Então vai poupar quem? Tá todo mundo bem. Não, quem tiver com um problema, né? Quem tá com fadigado ali. Acabou de falar que saíram Varela e Fabrício Bruno. O problema pode ser a lateral direita, que o Wesley também tá machucado. Tá machucado, aí vai ter que pegar o moleque da base. Isso aí, mas na zaga, tem zagueiro aí bom. Pra dar e vender, né? Na volância também. Vocês estão falando do Alan, é com tempo. Isso, pode começar jogando facilmente. E, diga-se de passagem, quem sou eu pra falar isso pro Tite e pra comissão, mas tá pedindo uma oportunidade já de começar jogando o Alan, né? Começar jogando, na ausência de Pulgar ou De La Cruz. É isso aí. Porque É isso aí. o De La Cruz é uma coisa interessante também, a gente vê se ele vai ter condição, né? Porque ele teve um problema no jogo contra o Milionários, não ficou nem no banco. Parece que teve uma virose. Tá se recuperando bem, mas a gente não sabe. Só que eu acho que, GV, a gente também tem aquela história, né? O Flamengo conseguiu formar um elenco muito forte esse ano. Cada vez mais forte. Com o passar dos anos, o Flamengo tem feito elencos mais fortes. Então você tem que usar os atletas. E é pra esse tipo de situação. É para esse tipo de situação. Você tem um jogo na quarta-feira, um jogo que é extremamente importante, porque se você não vencer, e aí eu vou até se não convencer na quarta-feira, já vai começar o burburinho. Então eu acho que você priorizar uma ou outra competição para quem tem essa possibilidade, para quem tem um elenco numeroso e de muita qualidade, eu acho que é necessário. E a palavra não é poupar. Tem uma... Pode ter, alguns podem pensar que quer dizer a mesma coisa, mas é preservar o cara. Por exemplo, o De La Cruz vem de uma virose. Se fosse um jogo extremamente importante, não é que não seja importante, mas a vitória é importantíssima, o Flamengo pode perder por 2-0, que é campeão. Isso. Então, por que você vai colocar um atleta que veio de uma virose, correndo um risco de piorar a própria virose ou de ter uma lesão porque o corpo está fraco, dentro de um cenário que você tem jogadores que podem suprir essa falta? Não gosto de concordar com o Fernando. É a última coisa que eu quero. Mas eu concordo que a palavra foi boa. Você foi bem agora. Preservar. Não é poupar, porque tem um desafio no meio de semana. Mas eu não sei. Eu não estou decidido. Quer dizer, a minha opinião não quer saber. Mas... E dentro do que a gente está falando em preservar os jogadores, a lateral direita não dá para saber, porque eu não conheço o menino da base, mas... Mas tá no início da temporada, o Varela não pode jogar? Não, ele saiu com... Pô, mas o jogo foi terça-feira. Ok, vamos falar de novo. Ele pode até ter condições de jogo, mas será que vale a pena colocar o cara para jogar, arriscar? Ele pode ir no banco de reservas, caso seja necessário. O Fabrício Bruno pode ir no banco de reservas, caso seja necessário. Sim. Não é isso? Ai, Benê! Então, pois é, o Flamengo se prepara aí para essa final contra o Nova Iguaçu, uma final que, na minha opinião, já está decidido. O Flamengo tem as duas mãos na taça, é só esperar o tempo passar e gritar é campeão. A grande dúvida é se o Flamengo vai sofrer gol e pode bater um recorde, se eu não me engano, de 1911, quando o Fluminense foi campeão, tomando apenas um gol, só que na ocasião foram 5, 6 jogos. E agora o Flamengo disputou cerca de 14 jogos nessa competição. A grande dúvida é se o Flamengo vai ser vazado ou não no Campeonato Carioca com o time comandado por Tite. E aí tem o retorno do De La Cruz, que ficou ausente na terça-feira na Libertadores por conta de febre, treinou normalmente ontem, deve treinar hoje também normalmente e fica à disposição técnico Tite. A ver qual será o time titular do treinador para essa decisão no domingo. A gente vê uma fala tão corajosa do Vene há tanto tempo aqui, mas a gente não faz uma leitura de que o Flamengo está desprezando esse Campeonato Carioca. Pelo contrário, né, Lucas Pedrosa? Claro. O Flamengo tá focando... Aí, ontem até trouxe um recorte do Vene. Acho até que demais. Foi você ou foi o Vene? Foi o Vene, né? Minha opinião, acho que até demais, né? O Flamengo não despreza o Campeonato Carioca e não trata o Nova Iguaçu como qualquer time. Ele entra com força máxima nos 2 jogos. Além da decisão técnica, que eu acredito que o Tite pense em ganhar esse título, porque título é título, troféu é troféu, a gente está falando de um ano eleitoral no Flamengo, né? Então você não pode fazer o que aconteceu em 2023, que é o quê? Perder títulos, passar vexames, passar vergonhas
Então eu acredito que isso também influencia no fato do Flamengo estar priorizando e priorizou e vai ganhar o Campeonato Carioca nesse sentido. Por isso que escalou o time titular no primeiro jogo e aí acabou indo com o time mais misto na Libertadores. Eu concordo com isso? Eu não concordo com isso. Mas o Flamengo fez o que tinha que fazer e vai botar mais um título no currículo. Então eu entendo que não só na cabeça do Tite, mas também da diretoria do Flamengo, o Campeonato Carioca foi valorizado muito por conta do que aconteceu no ano passado. Que não dá pra ficar passando vexame, principalmente no Campeonato Carioca. Eu já falei, ganhar é obrigação. Quando não ganha, é tragédia. Boa noite, nação rubro-negra. Eu tô chegando com tudo pra atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo no Mercadão da Bola Rubro-Negro. E galera, é o seguinte, tô trazendo uma informação bombástica pra vocês, fresquinha, que vocês vão ficar de boca aberta, não vai dormir sem assistir essa grande novidade. O Flamengo tem em mente que precisa reforçar o meio de campo para ter ali um reserva à altura do Arrascaeta. E surgiu a informação nessa tarde desta sexta-feira que o Maurício do Internacional e o Di Maria, Flamengo vai com carga, vai com força total. O Flamengo vai forçar essas contratações. O Maurício, o técnico Tite, tem em mente que assim é um jogador fundamental para estar disputando vaga, sabe, com a Arrascaeta. É um jogador experiente, além de ser jovem, é um jogador que está jogando no Internacional, que é um time de massa, sabe, é um jogador que tem um chute de fora da área muito qualificado, canhotinho, ele é novo, dá para o Flamengo, sabe, revender ele no futuro próximo. Enfim, é um jogador que a diretoria acredita que pode contratar ainda nessa janela de transferência, que é a janela caseira, que vai até o dia 19. Quero saber de vocês, vocês aceitariam o meio atacante Maurício no Flamengo? Sim ou não? Já comentem aqui abaixo. E quero também falar, não posso deixar de esquecer, e também quero falar, não posso esquecer de falar sobre essas novidades que estão surgindo por aí, dizendo que o Di Maria vai vir jogar no Flamengo. Nação, se o Di Maria vir jogar no Flamengo, é o seguinte, vai ser só no meio da temporada, até porque o jogador quer voltar ao futebol sul-americano, quer encerrar sua carreira, é um atleta que está em alta ainda no Benfica, sabe, joga muito. Di Maria, todos nós sabemos, tem um potencial incrível, sabe, a diretoria acredita que pode fazer alguns trâmites para conseguir essa baita contratação. Sabemos que o nome do Di Maria, assim, o salário seria um salário altíssimo, apesar do atleta ter 36 anos, mas assim, é um jogador que o Flamengo está querendo e vai fazer de tudo para contratar. Vamos aguardar os próximos capítulos e torcer para que ambos venham para o Mengão. Então é isso, nação. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!